começarmos já a louvar o Senhor, bendizer o Senhor, glorificar o Senhor com a alegria que vem do céu. Porque graças a Deus Ele fez isso, senão nós estávamos tudo no Antigo Testamento. Sabe como é que é o Antigo Testamento? É uma lista de coisas para cumprir e gente para cobrar. Você já foi cobrado alguma vez? Já recebeu o cobrador na sua casa alguma vez? Já é bom? Não, não é. Pode até ter sido sem querer que você não pagou a conta, mas receber cobrança é muito chato, não é? Pois é. Imagina uma lista de 360 coisas que você tem que fazer e 360 que você não pode fazer, e alguém lá com a listinha ticando se você fez. Será que é legal? Diz que tem casamento que é assim, né? A pessoa dá com a lista e fica cobrando dos outros, ó. Espero que não. Olha, gente, Jesus acabou com essa história. Por que eu falei 360? Arredondei. Mas é porque as tábuas da lei de Moisés, que a gente resume em 10 mandamentos, quando você pegar o livro do Deuteronômio e ler, são 360 coisas que você tem que fazer e 360 que você não pode fazer. Imagina, eu não consigo nem decorar tudo que tem que fazer, 700 coisas para decorar. Imagina que vida que é. Você quer voltar para o Antigo Testamento? Pergunta para os irmãos, quer voltar para o Antigo Testamento? Quer voltar para a lista do que pode e não pode? Ser cobrado o tempo todo por cada escorregão que você dá? Você quer ou não? Quer? 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 Também não quero não. Então vamos ter muita alegria pelo que aconteceu por nós e que a gente celebrou já nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa. Estende a sua mão e entrega o teu futuro na mão do Senhor. O que nos dá esperança é que Ele está vivo, e por isso nós sabemos, o nosso futuro nas mãos dEle tem o melhor caminho possível. Entrega agora teu futuro na mão dEle. Dia de amanhã, esta semana, este mês, este ano, os anos que virão, entrega na mão do Senhor. Que toda desesperança seja retirada do meio de nós, que todo cansaço da vida seja apagado pelo poder do Senhor, e que nós sejamos revestidos de uma confiança inabalável. E por mais que as coisas não pareçam, saiba, se Ele vive, você pode acreditar. Se Ele vive, há futuro. Se Ele vive, há esperança. Senhor, eu creio que Tu estás vivo, ressuscitou dos mortos, está no nosso meio. Eu creio, Senhor. Faça sua profissão de fé no seu interior, dizendo que você crê que Ele está vivo, que Ele não só estava na cruz há 2020 anos atrás, mas que Ele está vivo, saiu daquela cruz, se mostrou aos discípulos e continuou aparecendo durante séculos e séculos, e continua aparecendo às pessoas. Muitas vezes, no momento que nós jamais esperamos, Ele está lá. Podemos vê-lo, podemos senti-lo. Olha, a gente acabou de passar aí esses anos aí, esse ano passado, o ano retrasado, pior ainda, esse horrível tempo da Covid, não foi? A quantidade de pessoas que ficaram entre a vida e a morte e que acabaram voltando para esta vida, porque aqueles que creram em Jesus foram também para a vida, mas em outro lugar. Aqueles que voltaram para a vida, a grande maioria deles me deu testemunho de que, de alguma maneira, tiveram alguma experiência e viram Jesus. Jesus continua vivo. E você pode ter certeza que na hora que você mais precisar, Ele vai estar lá. E você vai perceber a presença dEle. Talvez até visualmente, como algumas pessoas me contaram. Não foi assim
uma visão imaginária, uma visão espiritual. Muitas pessoas viram de fato, viram pessoas no quarto, viram pessoas que não trabalhavam naquele lugar e depois não tiveram dúvida, era Jesus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, se a gente parar e observar, Ele está lá. Ele está lá para segurar as nossas mãos, para estar do nosso lado, para nos reanimar. É preciso ter certeza, Jesus está vivo. Não foi algo que aconteceu e Ele foi embora e agora a gente não sabe e nunca mais o vê. Eu não tenho a menor dúvida de que eu já tive experiências com a pessoa de Jesus mais de uma vez. E eu afirmo para vocês, apesar de que esse tipo de coisa não adianta a minha experiência, você tem que ter a tua, mas Ele está vivo. Não é uma imaginação, não é uma história, não é só uma catequese, não é só um conto. Ele está vivo. Ele está vivo. E é preciso confiar que Ele está vivo por tua causa, por minha causa, por nossa causa. E continuará vivo pela eternidade e vivo se apresentará a nós. Fala para o Senhor: eu quero mesmo te ver, Senhor. Na hora que eu mais precisar, eu quero estar com você do meu lado. Na hora que eu precisar de uma direção, quero que você me pegue na mão. Na hora que meu orgulho me fizer eu afundar como Pedro, eu quero gritar: Senhor, salva-me, e ver a sua mão me segurando para que eu não me afogue. Eu quero ver você, Jesus, com as tuas mãos diante de mim. Eu quero, Senhor, sentir a alegria que os discípulos sentiram quando viram que você ressuscitou. Eu quero, Senhor, que esta igreja sinta que tu estás vivo. E se estás vivo, continua fazendo o que fazias na Galileia, na Judeia, na Samaria e em toda a região. Manifesta-te, Senhor. Senhor, que seja para aqueles que precisam, como a tua aparição diante de São Paulo, que de perseguidor passou a ser apóstolo. E se precisar cair do cavalo com a tua presença, derruba, Senhor. Mas eu quero estar diante de ti. Eu quero estar, Senhor. Fala para o Senhor. Fala da importância dele estar com você. Dele acompanhar o momento que você está passando. Dele estar do teu lado diante dos medos que às vezes sobrevêm sobre a tua vida. O Senhor estando ali, o medo não vence. O medo é vencido porque Ele está vivo. Tu estás vivo, Jesus. Vivo, Senhor. Vivo, Senhor. O narrador no livro do Êxodo diz que quando os egípcios, que estavam com muito melhor condição para alcançarem o povo de Israel que estava fugindo do Egito, afinal, se você ler a Escritura, você vai ver que eles levaram seus animais, emprestaram as coisas dos vizinhos, não tinham saúde para tudo isso, e enquanto que os egípcios só precisavam persegui-los com seus carros, com suas rodas, com sua capacidade militar e com a sua raiva, porque acabaram de perder os seus primogênitos, estavam com muita raiva, com um desejo imenso de vingança. Então a chance de alcançá-los, mesmo com um dia de diferença, era muito grande. E aí a Escritura diz que a nuvem que protegia o povo sai da frente do povo e fica atrás, de maneira que para quem ia na frente ela protegia, e para quem vinha atrás ela confundia, como uma névoa, onde as pessoas não conseguiam enxergar direito e tinham que ir mais devagar. E dizem que as rodas
começaram a ficar tão travadas que eles dizem: vamos embora, porque só pode ser uma coisa do Deus deles, melhor nós irmos embora. Talvez alguns tenham ido embora, não sei, mas os que não foram morreram todos depois, quando a coluna d'água voltou. E eu sempre fico olhando estes pequenos sinais para as nossas vidas. Às vezes a gente não se dá conta, no meio de uma perseguição que a gente possa estar sofrendo, no meio de uma dificuldade que é muito grande, no meio de uma condição sem solução. Vamos pensar: o inimigo mais forte, mais saudável, com mais carros, querendo te matar, chegando perto, e na tua frente um mar que você não pode atravessar. Portanto, eles estavam fritos, ralados, sem chance, sem perspectiva. Ninguém imaginaria que este milagre ia acontecer. Ninguém. Não havia uma promessa dizendo: o mar vai se abrir. Mas quando chegaram lá, sem solução, Deus disse: toca a água. E olha que Moisés ficou meio assim: o que eu vou fazer? Isso aqui, será que vai acontecer? Mas não só no momento que o mar se abriu, mas durante todo o percurso, aquela nuvem os acompanhou, protegendo e dificultando para os seus inimigos. Quando a gente está numa imensa dificuldade, nós precisamos parar e falar com Deus, porque talvez nós não estejamos percebendo, mas Ele está segurando as forças das trevas para que elas não venham de forma mais violenta contra nós. Está nos protegendo mesmo com todo o medo, para que a gente continue andando, e adiante, se for preciso, Ele vai abrir o mar. Então o que nós precisamos é não pararmos, é continuarmos, é acreditarmos. Fale com Deus agora e renova a sua fé. Renova a sua coragem, sua ousadia, sua certeza. As pessoas não vão entender, claro que não vão entender. As pessoas não vão compreender, porque não sabem como isso vai acontecer. Aliás, nem você sabe, e nem eu sei, a não ser que o Senhor queira revelar. Mas muitas vezes nós ficamos com tanto medo que nós queremos que Deus nos fale para a gente ficar em paz. Mas Deus não falou nada para eles. Deus não disse como é que eles iam escapar. Deus não falou qual era a saída. Deus mandou eles saírem, eles obedeceram. Deus foi fazendo no decorrer da caminhada. A questão é, se você só confia quando Deus abre o jogo para te mostrar tudo, então você não confia. Você já está enxergando o que vai acontecer. Só que o que vai acontecer depende de muitas questões, e para todas elas Deus está preparado. Quem não está preparado somos nós, mas Ele está preparado. Então renova a sua fé, renova de que a nuvem está com você, renova que aquela coluna de fogo que iluminava durante a noite para você poder caminhar de noite, ela está lá, mas você que vai caminhar. E é preciso saber, Ele está me dando luz, eu vou continuar caminhando. E eu estou indo para um caminho que talvez me pareça que não há solução, mas Ele tem na mão as saídas que eu não vejo. E confia no Senhor agora e coloca a tua confiança nele, como o povo colocou em Moisés e como Moisés colocou no Senhor. Senhor, Tu estás na nossa frente, Senhor. E nós vamos contigo, Jesus. Nós vamos fazer essa caminhada, Senhor. Pois com Teu braço forte realizas prodígios. realizas prodígios. Pois com Teu braço forte,
Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Peguem a Bíblia, quem não trouxe a Bíblia, preste bastante atenção, assista depois no nosso canal do YouTube, ajude a divulgar o nosso canal do YouTube. Esse ano nós temos 3.800 seguidores no canal do YouTube. Quero chegar no final do ano com pelo menos 5.000 seguidores. Então vocês nos ajudem para divulgar coisa boa, porque tranqueira divulgada na internet não falta. Inclusive religiosas, tem de tudo. Então vamos fazer com as coisas boas. Então você divulga o canal do Grupo Filhos de Sião, para as pessoas poderem assistirem a reunião de oração, rezarem conosco, terem as formações. A formação da nossa oração da manhã também está lá no YouTube e a gente vai estar sempre colocando. Capítulo 4, versículo 1. Falavam eles ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus. Contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Quer dizer, fizeram eles dormir na cadeia. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los: com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra desprezada por vós os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavras duras que Pedro proferiu em nome dos outros que estavam presos com ele, passaram a noite na cadeia, para aquelas autoridades que tinham poder judicial, quer dizer, que tinham poder de mandar prender e só não tinham poder de mandar matar, porque eles não queriam este poder. Quem se lembra bem das leituras e da narrativa da morte de Jesus, vai ver o momento em que Herodes fala assim: matai vocês mesmos, e eles dizem: a nossa lei não permite, então nós trouxemos aqui para que você, que a lei romana permite, possa matá-lo. Na verdade, foram eles que mataram do mesmo jeito, só não queriam assumir isso. Pois bem, aqueles que estavam ali julgando os apóstolos tinham esse poder, e estavam incomodados porque continuavam anunciando a ressurreição de Jesus. E gente,
é esta a palavra que nos faz estar aqui. A palavra que nos mantém fiéis a anunciar Jesus e dizer para todo o povo que todo aquele que se aproximar dele e acreditar e aceitá-lo como seu Salvador e aceitar que ele é o Filho de Deus e ressuscitou, tem uma vida nova e pode começar uma nova história e pode começar uma nova vida, porque o Senhor irá lavar a sua vida e dizer: não me interessa o que você já fez, não me interessa os teus maus comportamentos, não me interessa tuas fraquezas, a partir de agora eu vou te lavar e vou te dar a força para viver diferente. Não basta vir na igreja. Vir na igreja não vai te dar essa força. É preciso vir e aceitar Jesus. É preciso tomar uma decisão diante do anúncio e falar: eu creio que Ele é Deus e que Ele está vivo. Aqueles homens, anciãos, e veja que carinho Lucas teve ao fazer questão de escrever nome por nome daquelas autoridades. Por quê? Porque para nós esses nomes não significam nada, mas para aquelas pessoas que primeiramente leram, sabiam de quem ele estava falando. Quem era o Anás, quem era o Alexandre, quem era o fulano, quem era o ciclano. Hoje, se alguém falar aqui algumas grandes autoridades que o Brasil já teve aí, sei lá, ministros do tempo de Juscelino Kubitschek, quem sabe? Eu não tenho a menor ideia. Mas quem viveu naquele tempo, se ouvissem aqueles nomes, ia falar: ah, esse aqui é o cara que está construindo Brasília, esse aqui é o que está fazendo não sei o quê. A mesma coisa, a gente não sabe quem é, mas eles que estavam vendo sabiam muito bem que Lucas estava citando nominalmente quem é que tinha colocado os apóstolos naquela situação perigosa. E mais, irritados porque ele estava falando que Jesus ressuscitou e que existe ressurreição, falaram: ah, vamos deixar eles uma noite na cadeia para ver se eles, pelo medo, param com isso. É aquela: ué, por que não decidiram na hora? Não, deixaram eles passar a noite inteira na cadeia, aí lá na cadeia, com medo, naquela situação. E você deve imaginar que a cadeia daquele tempo devia ser pior do que a de hoje, que já é muito ruim. E no outro dia, Pedro pega a palavra, está cheio do Espírito Santo, não arreda pé, e continua dizendo que estão lá por causa de Jesus. E diz mais, fala para eles: olha, vocês são os construtores. Muitas vezes a gente não percebe essa palavra. Pedro está dizendo para aqueles homens que são eles que constroem a igreja de Israel. Ele não estava desvalorizando eles, estava dizendo: vocês são os construtores. A igreja que nós conhecemos, quem está construindo é você. Anás, Alexandre, todos esses nomes aí que agora eu não lembro, tem que ler ali. Vocês são os construtores, nossa. Só que vocês, construtores, tão preocupados em terem todos os trabalhadores e terem o melhor projeto arquitetônico e levantar as pedras sobre pedras com os pedreiros e todos os carpinteiros e tudo mais, que vocês jogaram fora a pedra mais importante, a pedra angular. Para quem quer entender, naquele tempo não tinha ainda o concreto, ele não existia. Naquele tempo não existiam estruturas de ferro. Como é que fazia para uma laje não cair? Você levantava colunas de pedras e tijolos
argamassados, com aquela argamassa que não é resistente, mas uma sobre a outra. Então você fazia ela bem larga, para ela ficar estável. Eu sou engenheiro, viu gente? Sei o que eu estou falando. Bem larga para ela ficar estável. E quando chegava em cima, como ela é bem larga, você vai escorando com madeira e vai fazendo aquela cúpula, para que a hora que o peso fizer assim, ele assente e não caia. Só que para essa pressão fazer ele não cair, não pode ter buraco, tem que ficar tudo encaixadinho. Só que a hora que você chegar bem no miolinho, você tem que encontrar uma pedra que encaixe direitinho. E ela não é uma pedra reta, porque você vai chegar lá e vai estar tudo com os ângulos diferentes. Então você vai procurar no chão uma pedra toda lá daquele jeito, olha, tananã, quebra umas pontas, porque não dá para quebrar muito, senão ela não fica daquele jeito, e encaixa ela. E aí a construção se assenta e não cai na cabeça de quem está embaixo. Esta pedra tinha um nome, era chamada de a pedra angular. E o que Pedro diz para eles é: vocês desprezaram a pedra que faz tudo ficar equilibrado, a pedra que não faz as coisas caírem na sua cabeça. A pedra que vocês desprezaram é Jesus, e é ela que sustenta a nossa proteção, porque o teto é a proteção da chuva, é a proteção das intempéries. Fala, quem nos sustenta depende desta pedra que é Jesus, que vocês desprezaram. Então primeiro Pedro elevou a moral deles: vocês são os construtores, vocês estão fazendo tudo isso. Diz, mas vocês desprezaram o que era mais importante, para você não gastar um monte de esforço construindo algo que não ficará de pé. E eu quero dizer para vocês, e para mim também, o que construirmos, por mais esforço que tenhamos colocado, por mais sabedoria que nós tenhamos, por mais recursos que a gente possa ter, recursos financeiros, emocionais, ou mesmo recursos de vida, se não tivermos Jesus, se nós o tivermos desprezados, vai cair. É só esperar um tempo. E se você olhar na vida da tua história, da história das pessoas que você conhece, você pode ter certeza que você vai ter um monte de exemplo de pessoas que construíram grandes coisas e caiu de uma vez na cabeça de todo mundo, porque não se sustentou. Para se sustentar, o encaixe tem que ter a pedra angular, que é Jesus. Então, ou você traz Jesus para isso, ou eu quero dizer para você que vai cair. Às vezes, eu já falei para pessoas que me odiaram muito, de pessoas que se empenharam a fazer coisas imensas em muitas áreas, e eu dizer: você tirou Jesus disso, não vai resistir. A pessoa achou que eu estava até fazendo maldição. Eu falei, não estou fazendo, aliás, pelo contrário, quero abençoar e que dê tudo certo. Mas se Jesus não tiver segurando tudo isso, vai ruim. E agora cabe a você decidir. Se você é um construtor que despreza esta pedra, e que quando precisa corre para dentro da igreja, mas se a igreja não tiver com esta pedra no lugar, ela vai cair na tua cabeça. Ou se você é alguém que sabe que você não pode deixar fora esta pedra da tua construção, construção de vida. Jesus, nós queremos pedir agora que, assim como Pedro teve a coragem de dizer isso para aqueles homens, tendo dormido na prisão,
que assim como Pedro teve coragem de dizer para aqueles homens que a cura que aconteceu na Porta Formosa, daquele homem estrupiado, que há mais de 20 anos estava enfermo, foi por causa de Jesus, e que este Jesus não só tem o poder de curar, mas de estabilizar a nossa vida. Porque você pode ganhar muitas curas de Jesus, mas se você não colocar Ele para estruturar o teu telhado, você vai tomar chuva, você vai passar frio, mesmo tendo ganho um presente de Jesus. Então Jesus quer e pode lhe dar estes presentes que precisamos. Abrir uma porta que estava fechada, renovar nossa vida econômica, nos abençoar no nosso trabalho, curar uma enfermidade, abençoar e dirigir um projeto de nossos filhos. Mas tudo isso é menos importante do que ter Jesus como a pedra escolhida para a sua vida. Escolhe Jesus agora. Aceita Ele que ressuscitou dos mortos. E é importante lembrar que é exatamente isso que Pedro estava dizendo. É por este Jesus que está vivo, que ressuscitou dos mortos, é que eu continuo falando, que eu continuo anunciando. Eu aceito, Senhor. Eu tomo posse, Senhor. Eu quero, Senhor. Tu és a pedra angular da minha vida. Se você quiser, diga isso para o Senhor agora e tome posse disso. Tome posse disso. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.